Olá! Ele aproveitou a paixão que tem desde criança e juntou com o aprendizado da graduação que estuda, pedagogia, para criar alternativas educacionais à nova geração, como ensinar por meio de jogos eletrônicos. Em 2009, Leandro Ferreira lançou o VotoCity, uma aventura virtual que conta a história de Votuporanga, e agora, em 2010, são as fotos em 3D dos principais pontos da cidade. Leandro, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Leandro, o que é a tecnologia 3D? Tecnologia 3D é uma tecnologia que é aplicada a fotos ou vídeos, né? E ela dá uma distorção na imagem. Com isso, a pessoa utiliza óculos especiais, pode ser esse tipo de óculos aqui, por exemplo. E quando ela utiliza o óculos, as imagens se juntam, ganham forma novamente e criam uma ilusão de profundidade em alguns objetos, dando uma interação maior com o telespectador. E esse recurso ele pode ser utilizado somente em filme e fotos ou não? Normalmente são os mais utilizados. Esse efeito existe desde a década de 60, 70, tá? Um pouco antigo. A grande novidade que a gente está vendo mais ser utilizada agora é que, com o passar do tempo, a tecnologia foi se aprimorando e agora há novos televisores em 3D que utilizam os óculos, há novos aplicativos e os games também estão recebendo essa novidade. Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o VotoCity. Você veio até com a camiseta aí do site. Isso, exatamente. Explica pra gente o que é. Ok. O VotoCity, ele é um jogo que mostra a história de Votuporanga, né? Você controla um personagem chamado Arthur, que tem esse cabelinho azul aqui diferente, tá? E você anda pelos principais pontos de Votuporanga, como a Igreja Matriz, a Prefeitura, a Praça São Bento, entre outros. Então o objetivo do jogo é conhecer a história de Votuporanga, a cidade de Votuporanga, e junto com isso o aluno aprende uma série de conteúdos educacionais, como língua portuguesa, matemática, reciclagem, meio ambiente, filosofia, entre outros. Então o aluno aprende jogando o game. Exatamente. Seria mais ou menos isso? Sim, sim. O professor pode trabalhar de várias formas. Ele pode deixar o aluno jogar livremente, ou ele pode pedir para entrar em determinada fase para estudar um determinado conteúdo, por exemplo. Leandro, agora conta pra gente de onde surgiu a ideia de criar uma galeria de fotos em 3D. Você sempre pensou nisso? Não, é uma novidade que está surgindo agora, né, com o sucesso do filme Avatar em 3D e outras produções em 3D, a gente começa a observar isso com outros olhos, né? A Nintendo, por exemplo, ela vai lançar em março do ano que vem, um videogame portátil chamado Nintendo 3DS, que vai utilizar 3D, vai poder gerar uma imagem 3D sem utilizar os óculos. E também agora estão surgindo no mercado televisores com essa tecnologia, né, que a gente pode ver imagens em 3D dentro de casa. O Estadão fez uma reportagem bastante interessante há uns 3, 4 meses atrás, uma edição especial com fotos em 3D. O leitor do Estadão ganhava um óculos também de brinde e comecei a partir daí a estudar e ver a possibilidade de criar uma galeria de fotos de Votuporanga em 3D, já que é algo inédito, que nunca ninguém tinha feito isso. E você falou dos óculos. Para a pessoa visualizar essas fotos, ela precisa necessariamente utilizar os óculos? Sim, precisa ter esse óculos aqui, tá? É um óculos especial anaglifo que chama, que tem uma lente vermelha e outra azul. Por que é uma lente de cada cor, Leandro? A foto, quando a gente aplica o efeito, ela tem uma distorção para a esquerda com o lado vermelho e para a direita com o lado azul. Então ela fica distorcida. Se você ver a foto sem os óculos, parece que ela foi meio embaçada, parece que quando alguém tirou a foto, ficou meio tremida. Só que quando você coloca os óculos, essas imagens se encaixam e os objetos criam a perspectiva, a profundidade. E esses óculos, eles podem ser utilizados para ver as fotos e também um filme em 3D? Exatamente. Ou é específico só para fotos? Não, pode ser visto filmes em 3D. No próprio site do VotoCity tem um linkzinho também. O YouTube tem um canal especial com vídeos 3D, pouca gente sabe disso. É o www.youtube.com.br/3D. Se você tiver esse óculos em casa, ou qualquer tipo de óculos que visualiza 3D, você pode entrar nesse site e visualizar filmes que estão no YouTube em 3D. E como que a pessoa faz para encontrar esse óculos? Esses óculos podem ser encontrados na internet. Tem alguns pontos de venda aqui em Votuporanga também. Para quem tiver dúvida, pode acessar o site, que lá a gente explica direitinho. O endereço é o www.votocity3d.zip.net. Leandro, e a tela do computador dificulta a visualização? Existe uma tela específica? Não. Qualquer tela pode gerar o efeito 3D.
Fazendo o site, esses efeitos, a gente percebe alguns segredos do 3D que às vezes a pessoa não tem muita ideia de como é que funciona, né? Por exemplo, o filme Avatar. Algumas cenas ficam bem bacanas com o efeito 3D, você realmente parece que está dentro da cena. Outras não. Isso, é bem legal. Outras não, outras parece que fica legalzinho, mas não dá aquela sensação de profundidade. Com as fotos acontece a mesma coisa. Tem algumas fotos que ficam legais, tem alguns vídeos, alguns momentos que ficam mais interessantes. Os óculos são necessários, né? Se não usar óculos, não vê o efeito. E o principal objetivo da tecnologia 3D, então, é que a pessoa se sinta no filme, se sinta ali dentro da foto, esteja mais próxima, mais íntima. Exatamente. A indústria do cinema está abraçando a ideia do 3D, principalmente por causa da pirataria. Simplesmente um filme por filme, às vezes a pessoa acaba baixando ilegalmente na internet, assistindo na telinha do computador e tal. Para ela ir ao cinema, ela precisa de um estímulo, tem que ser uma experiência mais interessante. Então, os filmes 3D eles até têm um ingresso mais caro do que os filmes comuns, justamente para atrair o público. O público acaba sendo atraído por essa novidade, ele está disposto a pagar mais para ter uma experiência mais interativa, mais interessante com o efeito 3D. Junto com o efeito 3D, é claro que os grandes estúdios produzem também som 3D, que dá, por exemplo, se tem uma explosão do lado esquerdo da tela, do lado direito, você vai ouvir o som daquele lado, tal. Então é feito todo um aparato tecnológico para que você se sinta realmente dentro do filme. Vale a pena. Se você ainda não conhece, vale a pena assistir um filme ou as fotos também, né? Poder ver as fotos em 3D. Leandro, como são produzidas essas fotos? São fotos normais? Existem efeitos especiais? Como que você faz esses efeitos? Tem vários processos. Quem tiver curiosidade para criar fotos 3D, na internet tem alguns programas que você junta duas fotos e cria uma foto 3D. Como é que funciona mais ou menos isso, para o telespectador em casa entender. Eu pego, pode ser qualquer máquina fotográfica, tá? Eu pego uma foto, tiro de um ângulo e desvio um pouquinho o foco, desvio um pouquinho o lado da câmera, por exemplo, para a direita, tá? E tiro outra foto. Eu vou ter duas fotos muito próximas. Por quê? Cada foto é como se fosse o olho da pessoa que está vendo esta imagem, tá? Aí você coloca nesse programa, tem vários programas até gratuitos na internet. Você coloca nesse programa, ele dá essa ilusão de 3D. No caso do VotoCity, eu utilizei também outros programas de edição de vídeo. Você pode usar o Photoshop para criar esse tipo de atividade, esse tipo de efeito, né? E é bem simples e bastante funcional. Dá para fazer legal. A grosso modo, para quem tem curiosidade em casa, você pode pegar uma imagem convencional, normal, você dá um toque avermelhado para ela, uma gama vermelha e puxa, por exemplo, para a esquerda, pega a mesma imagem, dá um toque azul e puxa para a direita. Então ele cria essa ilusão. Então tem como a pessoa fazer na própria casa. Se ela tiver um conhecimento de edição de foto, de imagem, como Photoshop, Photopaint, Fireworks, algum programa de edição de imagem, ela pode fazer, se ela tiver esse conhecimento. Se não, ela pode pegar um programa gratuito na internet e tirar essas fotos. Ô Leandro, e qualquer pessoa pode acessar o site do VotoCity? Qualquer um pode entrar? Existe alguma restrição? Não existe nenhuma restrição. Ele é um site aberto, ele foi feito em parceria com a escola Passo a Passo aqui de Votuporanga. O endereço é o www.votocity3d.zip.net. Leandro, e você é um quase pedagogo, né? Se forma agora no final do ano, como eu havia dito. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião em utilizar a tecnologia como uma ferramenta na educação. Certo. Isso é bom? Esse é o tema, inclusive, da minha monografia. Ah, é? Isso. Os professores, eles reclamam muito de hoje em dia que os alunos têm dificuldade, falta de atenção, não têm interesse na aula e tal. A gente tem que analisar o lado do aluno também, tá? O aluno de 10 anos atrás não é o aluno de hoje. Hoje em dia o aluno tem na casa dele tecnologia 3D à disposição, tem videogame de última geração, tem computador, tem internet, tem celular. Há 10 anos atrás quase ninguém tinha celular. Não tinha nem telefone quase, né? Então, há 10, 15 anos atrás. Então, hoje as crianças levam o celular para a escola. Exatamente, é uma coisa muito barata, simples, né? E todo mundo tem. E eles não ficam só na ligação telefônica, eles ficam com os joguinhos, com os aplicativos, um passando música para o outro e tal. Então, esse aluno digital, esse aluno multimídia que a gente chama, ele tem muita dificuldade de ficar sentado na carteira ouvindo explicação oral de um professor. Tá? Então isso é muito complicado para ele, porque ele é muito participativo com a internet, com o Orkut, ele é muito ativo e chega na escola e ele não tem essa tecnologia à disposição. Então aí que surge esse desinteresse, essa falta de motivação. Então o professor ele deve estar sempre buscando formas de aprimorar a educação, o conhecimento e sempre que possível inserir essas tecnologias digitais na educação. Que bom. Leandro, só que existe
tem que ter um limite, né? Para que isso, assim, seja feito com moderação. Certo. Porque tem crianças, às vezes, que passam o dia jogando games e esquecem de estudar, esquecem de fazer outros afazeres, né? Existe um limite para isso? Qual que é esse limite? Certo. A preocupação principal que os pais têm é exatamente essa, do excesso que as crianças têm na utilização dos recursos multimídia. Como é que o pai pode combater isso de uma forma eficaz? Ficando sempre em cima. Não tem outra maneira, os recursos multimídia estão aí, o computador não tem como você ficar sem internet, sem computador hoje em dia, ainda mais a partir do momento que a pessoa tem em casa, utiliza, ela não fica sem. Isso aí é uma coisa do momento que nós vivemos e o futuro a gente nem sabe como será, né? Mas os pais têm que ficar em cima. Uma dica que eu dou para muitos pais é nunca colocar o computador no quarto da criança. Não é uma boa atitude. Por quê? Dentro do quarto da criança você não sabe o que ela está fazendo, em que site que ela está acessando, o que ela está fazendo naquele momento no computador. Tá? Então é legal às vezes colocar um computador no corredor. Você está passando no corredor, você vê que teu filho está acessando tal site, passa ali e tal. Então é um local melhor para que toda a família fique em cima ali, fique observando o que ele faz. Esse excesso também, os pais têm que ficar sempre em cima, justamente dando tempos, por exemplo, você vai jogar videogame durante os finais de semana, ou então meia hora por dia depois das tarefas, fazer assim um por diante. Da criança, exatamente, né? propor sempre as das regras, que a criança os tem limites, exatamente, porque é importante a criança ter esses limites pré-estabelecidos e ela respeitar. Tá? O acesso não deve ser livre. E também uma dica importante que eu dou para os pais é o seguinte: peçam sempre a senha do e-mail, do Orkut dos seus filhos, porque a criança ela é menor de idade, a gente sabe que a internet está sujeita a qualquer tipo de coisa, assim como na vida real, né? Então é importante os pais terem acesso ao e-mail do filho, a conta do Orkut, está acessando, ver o que ele está vendo. Que salva as conversas. Exatamente, né? É uma boa possibilidade. Leandro, e você acha que utilizar, então, a tecnologia, utilizar esses recursos como games, jogos, ajuda ainda mais, amplia o conhecimento da criança? Sim, as crianças se sentem mais motivadas para aprender e facilita o trabalho do professor, porque a partir daí o professor vê os alunos interessados, vê que está sendo uma aula produtiva. Eles fazem o que gostam e estão aprendendo fazendo o que gostam, né? Exatamente, essa tendência educacional, no futuro, daqui para frente a gente vai ver muito mais isso. Que bom. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco continuaremos o bate-papo com o Leandro. Não saia daí.